Então, dando prosseguimento, né, aquilo que a gente viu ontem, que foi as turbinas, né, que são, não deixam de ser máquinas de fluxo, né, só que a turbina, ela recebe um fluxo de água para transformar em trabalho útil. E hoje a gente vai ver um outro equipamento também, uma máquina de fluxo, né, onde ela recebe trabalho útil, né, e esse trabalho útil é que vai fazer gerar um fluxo de água, né, de fluido, né, que é a bomba. Então, vamos ver os tipos de bomba hoje, vamos falar sobre bombas. E, então, vamos passar aqui uma apresentação para vocês. Tá? Alguém querendo entrar. Deixa eu só dar uma minimizada aqui. Tá. Bom, então, né, vamos tratar então desse sistema de transporte fluido, né, que comumente a gente conhece por bomba, né? E para que serve então as bombas? Né? Uma bomba é um equipamento, uma máquina de fluxo, né, que ela serve, tem como utilidade, né, movimentar um fluido, né? Então, para movimentar um fluido, né, eu primeiro tenho que ter um local, um caminho por onde esse fluido vai passar, né? Eu tenho que ter um trajeto, né? E eu preciso de um sistema que vai me fornecer a energia, né, para que esse meu fluido, esse meu líquido, né, vá a ser transportado de um ponto a outro, né? Então, para que ele realize trabalho, eu preciso de algo que forneça essa energia. O trabalho a ser realizado será equivalente ao deslocamento, né, do corpo de fluido que vai ser deslocado, né? Então, a gente vai projetar, vai escolher, né, o equipamento em função da quantidade, né, de líquido que eu quero transportar e qual é o trajeto que vai ser feito. Né, o caminho a ser percorrido pelo líquido, né, vai ser definido por uma tubulação, né, constituída de tubos, né, e de seus acessórios. Né, então, esses acessórios podem ser válvulas, conexões, né, as conexões podem ser joelhos, né, cotovelo é a mesma coisa que joelho. Aqui no sul a gente chama de joelho, né? E o pessoal lá para cima tem mais o costume de chamar de cotovelo. Eu, eu achava muito engraçado, eu tive loja de material de construção durante um tempo, e as primeiras vezes que eu peguei as listas para comprar cotovelo de PVC 90 graus, 25 milímetros, eu disse, que diabo é isso, cotovelo? Né? Aí depois que eu fui ver, né, pelas fotos, que era joelho, né? É que aqui no sul a gente chama de joelho, São Paulo, Rio, Minas, lá eles chamam de cotovelo. Tá? A gente pode ter expansões, tá? A gente pode ter, o que mais? Ter derivação 45 graus, né? Curva longa, curva curta, tá? Então, a gente tem uma série de coisas que a gente, né, vai ter nesse caminho percorrido. Todos esses acessórios, todas essas conexões, né, elas vão fazer parte também da parte de energia, né, porque, né, ao passar por essas conexões, por essas válvulas, né, por esses caminhos todos, né, o nosso fluido vai, né, ter uma perda de energia, né, da energia cinética do fluido vai ser perdida ao longo do trajeto. Quanto mais longo for o trajeto, né, maiores vão ser as perdas da energia cinética desse fluido. Isso a gente vai ter que levar em consideração. E aí, quem é que vai ser o responsável, então, para fornecer, né, essa energia para movimentar o fluido? Né? Quem é que tem que ser responsável por isso, que tem que levar em consideração a quantidade de líquido ou de fluido que eu quero transportar,
qual o caminho que eu quero transportar, o que tem nesse caminho que eu vou transportar esse fluido que vai me criar impedimentos, né? Então, quem vai ter que levar em consideração todos esses detalhes da minha tubulação, do meu caminho, né? É a bomba, né? Então, na hora da gente escolher a bomba, na hora da gente, né, fazer uma escolha de bomba, assim, a gente vai fazer uma especificação, né? A gente tem que levar todas essas considerações e essa bomba tem que ser suficientemente, ela tem que me fornecer energia suficiente, né, para todas essas energias envolvidas, tá? E claro que de acordo com o tipo de líquido, com o tipo de fluido que eu quero transportar, né, a gente vai escolher o tipo de bomba mais adequado, né? Então existem vários tipos de bomba, né? E essas bombas foram desenvolvidas em função, né, do tipo de líquido a ser transportado, da pressão, da velocidade, se eu quero mais velocidade, se eu quero mais pressão, né? Então, eu posso ter mais velocidade e menos pressão, posso ter mais pressão e menos velocidade. Então, para cada situação dessas, né, a gente vai escolher uma bomba adequada. Então, para o dimensionamento do sistema para transporte fluido, se faz necessário contabilizar todos os efeitos de cada componente que estão associados à tubulação, tá? Bem como as características da bomba. O que eu falei com vocês. Então, eu tenho que ver nesse trajeto, tudo que tem nesse trajeto, todos os joelhos, todos os T's, todas as válvulas, né, todas as expansões, todas as derivações, tudo a gente tem que contabilizar, porque todos eles vão entrar no cálculo de perda de carga, que vai ser a perda de energia cinética do fluido, né? Porque não é só a questão do fluido estar sendo atritando com as paredes da tubulação. Existem outros detalhes que a gente tem que levar em consideração na hora da, da especificação da bomba, né? Como o regime o regime, se ele é laminar, se ele está turbulento, né? Se tem bolha, se não tem bolha, né? Se ele vai cavitar ou não vai cavitar, o que é cavitação, né? Ou seja, as grandes bolhas de ar que tem dentro do transporte do fluido, né? Todos esses detalhes têm que fazer parte na hora da especificação da bomba. Então, né, são consideradas bombas hidráulicas todas aquelas máquinas que recebem trabalho mecânico fornecido por uma outra máquina, né? No caso, pode ser um motor elétrico ou um motor de combustão, depende do lugar onde a gente está, tá? A maioria das vezes é motor elétrico, mas dependendo do lugar, a gente pode estar num lugar remoto, né, onde não há eletricidade, então se faz necessário de se ter um motor de combustão, tá? Pode ser a gasolina, pode ser um motor a diesel, né? Vai depender da situação, né? E que esse trabalho mecânico, né, vai fornecer, vai ser transferido ao fluido, né, para que o fluido realize trabalho, que o trabalho é esse, é o deslocamento, né? Então, eu vou estar transformando o trabalho mecânico do motor, tá, em energia cinética do fluido. O processo pelo qual ocorre essa transferência de energia são resultados das interações dinâmicas entre um elemento orgânico do dispositivo. Tá? Quem é o tal do elemento orgânico do dispositivo? É o rotor da bomba, tá? E o fluido. Então, o rotor da bomba que vai impulsionar, que vai transferir essa energia para o fluido. Então, o rotor, através do rotor, né, quando o rotor entra em contato com o fluido, tá? Então, o exemplo assim mais remoto, né, que a gente pode ter de um rotor imprimindo movimento a um fluido é quando a gente está com a colher, né, mexendo na xícara ali, né? Quando a gente está mexendo a xícara com a colher, a gente está fazendo exatamente isso, né? A gente tem o rotor, que é a mão da gente com a colher, imprimindo um movimento de rotação no fluido que é o café, que é o leite, sei lá, o que a gente está mexendo. Tá? E são geralmente baseados no escoamento das forças detectadas na interface do fluido e a superfície desse sólido. Tá? Então, a superfície do sólido, no caso, é a pá, nesse exemplo mais simples seria a colher, né, que está fazendo, então,
se a gente tivesse ali na xícara de uma saída tangencial, né, exatamente a gente faria isso, né? A gente mexeria o café e esse café estaria espirrando, né, por essa saída tangencial. Bom, as bombas são operadas normalmente com líquidos, né? Então, são as bombas d'água, mas pode ser outros tipos de líquidos, tá? Aqui eu vou discordar do autor, né? Mas esse dispositivo pode operar com gases que são os ventiladores. Gente, ventilador não é bomba, né? Eu aprendi isso a duras penas indo trabalhar numa fábrica que produzia ventiladores, né? Foi meu primeiro emprego como engenheiro mecânico, né? Eu saí da universidade com essa ideia de que bomba e ventilador era a mesma coisa, né? Eu precisei passar 2 anos dentro de uma fábrica de ventilador para descobrir que não tem. O princípio de funcionamento realmente é o mesmo, né? Mas por trabalhar, o ventilador, por trabalhar com gás, né? Pode ser ar, pode ser gás, vapor, né? É uma outra maneira da gente, quer dizer, quase todo o princípio é o mesmo, mas a forma da gente projetar, a forma da gente escolher é um pouquinho diferente, né? Tem umas outras coisas que você tem que levar em consideração, tá? Algumas coisas que servem muito bem para as bombas não servem para ventiladores, muitas coisas que servem para ventiladores não servem para bomba, tá? Mas só a única coisa que eles têm em comum é o princípio de funcionamento é o mesmo. O princípio de funcionamento é mesmo. Tem o motor, tem o rotor vai imprimir movimento, vai imprimir a energia cinética a um fluido, que para nós, no caso, o ventilador é um gás. Tá? Depois eu vou fazer uma demo, vou fazer uma apresentação para vocês de ventiladores, né, para mostrar um pouquinho melhor essa parte de ventiladores. Tá? O ventilador está mais próximo da turbina a gás, tá, do que da bomba. Tá? Bom, embora os princípios básicos sejam os mesmos de ambos, né, pode haver diferença significativa na dinâmica de escoamento. Não só na dinâmica, mas na construção também. Tá? A cavitação é muito importante no projeto de bombas, que opera com líquidos, sendo desprezível nos gases, porque nos gases, aí como eles estão dispersos, não há cavitação. Né? Não existe o efeito da cavitação. A cavitação grosso modo, né, vamos falar assim, que seria quando surge, né, bolhas de ar, né, no escoamento do teu líquido. Tá? Os efeitos de compressibilidade são importantes em bombas que operam com gases, com número de máquinas elevados, o que não acontece com os líquidos. Bom, como é que a gente vai classificar essas bombas? As bombas são classificadas de acordo com a forma que transfere energia para fluido, tá? E a gente vai ter, então, as bombas de deslocamento positivo, também chamadas de bombas estáticas, que são as alternativas e as rotativas, tá? E as turbomáquinas ou bombas dinâmicas, né, que são as bombas centrífugas puras ou radiais, as helicoidais e as axiais. Tá? No primeiro tipo, né, o aumento da energia do fluido é obtido por meio do deslocamento de um volume pré-determinado. O princípio de funcionamento desse equipamento pode ser observado no coração e nas bombas de encher pneus de bicicletas. Tá? No segundo tipo, uma série de dispositivos, de pares, de disco, de canecas, de canais, que aumentam a energia do fluido e se baseiam na transferência de quantidade de movimento por interação viscosa entre a superfície sólida do alimento, no caso o rotor, e o fluido. Tá? Ventiladores, hélices de barco e de aviões, bombas d'água centrífugas e turbocompressores de automóveis são exemplos desse tipo de equipamento. Tá? Buenas. Aqui, quando ele fala do coração, né, o coração para nós é uma bomba, né? Mas assim, seria aquelas bombas que seriam seriam as bombas, né, de diafragma, tá? Que funcionam, tem o mesmo funcionamento, mas é o princípio de funcionamento do coração. Bom, as bombas de deslocamento positivo, né? Elas apresentam uma ou mais câmaras que comunicam a energia de pressão do fluido,
provocando seu escoamento. Tá? Dessa forma, proporciona as condições necessárias para que se realize o escoamento na tubulação de aspiração e na de recalque. Esse tipo de bomba pode ser classificada como alternativas e rotativas. E para cada classificação, há diversos tipos de bombas. Tá? As alternativas, né, são aquelas que têm pistão, né? Então, é uma bomba que funciona por pistão, um movimento, né, alternativo, né, semelhante a um compressor, né, alternativo, só que, no caso, ela está fazendo um movimento para impor movimento ao fluido. Tá? E as rotativas são aquelas tipo as de diafragma. Então, a gente tem ali as alternativas, né? A gente tem aqui a pistão no êmbolo, né? Duplo efeito, simples efeito, múltiplo efeito, né? Temos a do tipo diafragma. As rotativas de um só rotor. Temos as de paleta deslizante, as oscilantes, as flexíveis, pistão rotativo, elemento flexível, parafuso simples, rotações múltiplas. Temos as de engrenagens, talvez as mais conhecidas, que são essas bombas de engrenagem, né? Rotor lobular, pistão oscilatório, né? As de parafuso muito semelhante com compressor de parafuso, mas aí, no caso, geralmente se usa para recalcar líquidos íons, tá? Muito usado na indústria petroquímica. Então, as alternativas, né? Como é que é o princípio de funcionamento das alternativas, né? Então, a gente tem um êmbolo, né? E um pistão, né? Elas imperem uma quantidade definida de fluido em cada golpe ou volta do dispositivo. O volume do fluido deslocado é proporcional à velocidade. Opera com baixos ciclos, né? E baixas rotações, em torno de 20 RPM. Né? Pode ser acionada por uma manivela, né? Ou pode ser a motor também, mas também tendo o princípio da manivela. Tá? Para cada golpe do pistão, um volume fixo de líquido é impelido pela bomba. Dessa forma, resulta um escoamento intermitente. A taxa de fornecimento do líquido é função do volume variado pelo pistão do cilindro e o número de golpes do pistão por unidade de tempo. Então, né, se o número de golpes, se o número de golpes em um determinado tempo for baixo, né, então não vai ter um volume constante de líquido sendo fornecido, né, vai ter umas certas interrupções, né, para que o volume de líquido seja constante, né, tu vai precisar mais golpes por minuto, né, ou seja, mais golpes por unidade de tempo, para garantir um fornecimento de fluido mais constante. Tá? Então, essa é talvez uma das desvantagens que a gente pode enxergar em se utilizar um sistema alternativo. Né? É tu ter como tu ajustar para que tenha um fluxo mais constante. Tá? A eficiência das alternativas, a eficiência volumétrica, né, é a eficiência calculada entre o volume deslocado e o volume total do cilindro. Né? O volume real é sempre menor que o volume total, devido a vazamento, enchimento incompleto. Né? Então, está ali 95% para uma bomba bem ajustada. Né? A eficiência mecânica, né? Que é a energia suprida ao fluido e a energia suprida pela bomba. Né? Essa eficiência mecânica, ou seja, esse HM, que depois a gente vai chamar isso de altura manométrica, né? Essa altura manométrica é menor do que 100%, devido às perdas por atrito mecânico, tá? E o atrito por fluido. 100% de eficiência a gente não consegue nunca, tá? Isso aí nós vamos sempre a gente tem que ter em mente isso, tá? A gente pode fazer bastante coisa para diminuir os atritos, né, as perdas, né, para aumentar a eficiência, mas a gente nunca vai conseguir chegar no 100%. Essas alternativas elas podem ser duplex, elas podem ser do tipo triplex, né, que é o número de cilindros, tá? Elas podem ser de simples ou duplo efeito, né, quando se utiliza um ou dois lados do seu volume para impedir o fluido. Tá? Simples efeito, ela só bombeia
né, quando o pistão vai no sentido. E duplo efeito, o pistão, tanto na ida quanto na volta, ele está fornecendo líquido. Tá? É mais ou menos como o pistão como eu falei lá na época do vapor, ali, que eu falei para vocês, das locomotivas, né, que tem o pistão de duplo efeito. Né? E aqui também, a gente pode ter uma bomba alternativa de duplo efeito, ou seja, tanto na entrada, num sentido quanto no outro, ele está impedindo o movimento ao fluido. Tá, as aplicações, né, para essas bombas alternativas, a gente tem ali para bombeamento de água, de alimentação de caldeira, né, para óleo, para lamas, tá? Ou seja, para alguns líquidos bastante densos, né? Elas imprimem as pressões mais elevadas dentre as bombas, tá? Para a questão de trabalhar com êmbolo de compressão, mas elas trabalham com pequena capacidade, né? E para vazões moderadas, não são para grandes vazões. Então, ela tem o seu campo de atuação se a gente estiver trabalhando ali, então, com esses líquidos mais densos, né? E pequena capacidade. As vantagens, ela pode operar com líquidos voláteis e muito viscosos, como eu falei para vocês, muita densidade, muita viscosidade, capaz de produzir pressão muito alta. Né? A desvantagem, como eu já falei, né, ela produz aquele fluxo pulsante, ou seja, não é constante, né, não consigo ter uma constância no fornecimento do fluido. A capacidade, que é limitada, né? As baixas velocidades também, que a gente está limitado, né? E é um equipamento que necessita de muita manutenção. Tá? Não sei se tem alguém querendo entrar, deixa eu só dar uma diminuída aqui para ver se tem. Ah, estamos aqui, ó. Pronto. É que fica só aparece para mim aqui, não, eu tenho que minimizar o PowerPoint para poder enxergar quem está pedindo para entrar. Buenas, vamos adiante. Depois E das onde é que entra alternativas, a agora? gente tem as rotativas, né? Então, que resultam em escoamento contínuo, tá? Então, já melhora em relação às alternativas de pistão, tá? O rotor da bomba provoca uma pressão reduzida no lado da entrada, que possibilita a admissão do líquido à bomba. Pelo efeito de pressão externa, à medida que o elemento gira, o líquido fica retido entre os componentes do rotor e a carcaça da bomba. Tá? As mais conhecidas rotativas são de engrenagens, né? Que a gente pode citar aqui. O líquido bombeado é empurrado pelos dentes das engrenagens. Então, a vazão é proporcional ao volume entre os dentes e a velocidade das engrenagens. Uma das engrenagens é movimentada por um motor. Tá? Então, tem uma engrenagem motora e a outra é conduzida. Tá? Mas não é assim uma engrenagem que tenha muitos dentes, que nem uma engrenagem de transmissão de movimento. Né? São poucos, tá? Geralmente são 2, 4, né? Esses dentro dessas engrenagens, e são geralmente grandes, que tem que ter um espaço suficiente para que possa entrar o fluido, né, entre uma engrenagem e outra, né, para que seja bombeado esse fluido. Tá? Então, aqui tem mais ou menos os exemplos, ó, que eu falei para vocês, né? É baixo o número de dentes, né? Esse aqui já seria de grande número de dentes, né? Mas a gente encontra muitas assim, de 3 dentes, de 4 dentes, né? De 5. Tá? Então, a gente tem aqui exemplos de várias dessas bombas rotativas, né? De engrenagens. A característica principal, né, pode ser utilizada na indústria farmacêutica, na indústria química em si, né, como na farmacêutica, na indústria de alimentos, na indústria de petróleo, tá? Novamente, ela também é boa para trabalhar com
com líquidos com maior viscosidade, né? Então eficientes para fluidos viscosos. Ela é boa para trabalhar também com graxas e tintas, né? Na indústria de tintas, ela também é usada, tá? Para bombear tintas antes da formulação final da tinta, né? Os, os solventes das tintas. Elas já operam com uma faixa moderada de pressão, né? Também é uma capacidade pequena, né? Média e pequena de bombeamento, tá? E utilizado para medir volumes líquidos, tá? Os tipos mais utilizados, a de engrenagem, né? Atuadas externamente, as duas engrenagens giram em sentidos opostos. Atuada internamente, só uma roda motriz, tem de rotores lobulares, bastante usado em alimentos. As de parafusos helicoidais, né, para maiores pressões. Os parafusos helicoidais geralmente aí é para esgoto, se usa. Aqui você tem algumas bombas de parafuso que é para bombeamento desse lodo cloacal, né? É um bonito nome, né, porque eles dão para o esgoto, né? Lodo cloacal, né? Entenda-se assim. Tá? Então, se usa uma bomba de parafuso. Na indústria do petróleo também, petróleo cru, se usa bastante essas bombas de parafuso. As paletas, né, um fluido pouco viscoso e lubrificante. A peristáltica, pequenas vazões, permite transporte asséptico. Tá? E depois das nossas bombas de deslocamento positivo, né, a gente vai para as bombas dinâmicas, ou as turbobombas, tá? E aí a gente, de repente, está mais acostumado, que a gente vê mais, né, nas plantas industriais, pelo menos, né, na indústria que é mais comum aqui, que é a nossa indústria do adubo, né? Então a gente já tem ali bombas que atuam no, a gente tem muito sistema de bombas, né, na fábrica, né? Bom, as turbobombas são caracterizadas por possuírem um elemento rotatório, né, que é o rotor, né, que exerce sobre o fluido uma força causando uma aceleração do mesmo. Essa aceleração não possui a mesma direção em sentido do movimento do líquido em contato com o elemento que gera o movimento. Ao contrário das bombas de deslocamento positivo, as forças geradas irão transferir quantidade de movimento ao fluido ao ser bombeado. Tá? Então, aqui, esse movimento de rotação do rotor, que é o que vai, então, transferir quantidade de movimento do rotor para o fluido. Então, ao transferir essa quantidade de movimento do teu rotor para o fluido, é que então vai impor uma energia cinética, fazendo com que o fluido se desloque. Tá? Como é que a gente classifica geralmente as bombas, né, as centrífugas, né? Elas podem ser classificadas de acordo com a trajetória do líquido no rotor, ou seja, como é que se o líquido vai entrar de forma axial, se o líquido vai entrar de forma radial, se ele entra axial e sai radial, se ele entra radial e sai axial, tá? Então tem vários arranjos, né? De acordo com a trajetória do líquido, né, e com o número de rotores empregados, né? Então, quantos rotores vai ter? Vai ter um, dois, vai ser de um, dois, três efeitos, tá? Segundo a trajetória do líquido, né, as bombas centrífugas puras, ou radiais, tá? As de fluxo misto ou diagonal, e as bombas são classificadas segundo o número de rotores em bombas de estágio simples ou de múltiplos estágios, né? Então, de 2, 3, 4 estágios, né, quantos rotores ela tiver, tá? A classificação quanto à altura manométrica, ou seja, qual é a altura de recalque, essa altura manométrica vai ser a altura necessária para recalcar, ou seja, da onde eu quero levar, até que altura eu quero bombear essa água. Tá? Então, as bombas de baixa pressão, até 15 metros de coluna d'água, tá?
15 metros de coluna d'água dá mais ou menos 140. Tá? A gente pode até arredondar e dizer que 15 metros de coluna d'água é 150 kPa. Tá? Não a aceleração da gravidade. Tá? A de média pressão vai de 15 metros de coluna d'água até 50 metros de coluna d'água. Tá? E 15 metros de coluna d'água é 15 metros de altura mesmo. Tá? O que é 15 metros de coluna d'água? Sei lá, 4, 5 andares. Tá? Um prédio de 5 andares. Tá? Eu quero recalcar a água do térreo para o quinto andar. Na caixa um prédio desses de 5 andares, né? A caixa d'água do prédio está no quinto andar. Então, dá mais ou menos isso, tem 15, no máximo 18 metros, vai dar em torno de 15 metros. Né? Então, aí a gente vai usar uma bomba de baixa pressão. As de média pressão, né, já fica entre 15 e 50 metros de coluna d'água. 50 metros de coluna d'água dá 3 metros, mais ou menos, cada andar. 10 andares seria 30 metros. 15 andares daria 45 metros. Dá uns 18 andares, mais ou menos. Tá? Um prédio aí de 18 andares. Então, 16 andares. Tá? Um prédio de 16 andares. Em torno disso. Tá? Vocês teriam aí essa média pressão. Né? Então, nem tem aqui em Rio Grande. Aqui em Rio Grande, o maior prédio tem 14 andares. Né? Que é aqueles dois novos ali, o da Portugal e da Cristóvão Colombo. Tá? Que tem agora 14 andares. Então, esses dois prédios aí já precisam de média de qualquer outro prédio do centro, aí, que é de 12 andares, né? 10, 12 andares, precisa de bomba de média pressão para recalcar a água do térreo para a caixa d'água no alto do prédio. Tá? E de alta pressão, aí a gente tem aí entre 50 metros, né? Tem que ser aqui o sinal de igual está diferente, tem uma coisa que está mal aqui, depois eu vou ter que ajeitar. Mas, eu só copiei do livro ali. Esse aqui, baixa pressão, esse sinal é de menor. E de alta pressão, o sinal é o contrário, é de maior. A altura manométrica é maior do que 50. E aqui a altura manométrica é menor do que 15. Acho que a pessoa que escreveu o livro ali não conhecia bem a, a simbologia do maior e menor. Esse é alguém que não é da área de exatas. Mas está trocado, depois tem que virar ao contrário ali. Quanto à vazão de recalque, né? A vazão aí seria quanto, né? Qual o volume de líquido que eu quero transportar por hora, né? Então, pequena vazão, mesma coisa, pequena vazão, tá? A vazão menor do que 50 metros cúbicos por hora, tá? Novamente, a pessoa que errou os sinais, então tem que inverter, tá? A pequena vazão menor do que 50 metros cúbicos por hora, média vazão entre 50 e 500 metros cúbicos por hora, e grande vazão maior, né, vazão maior do que 500 metros cúbicos por hora. Tá? A bomba centrífuga pura, né, comumente chamada de radial, aquela mais comum que a gente conhece, né, nesse tipo de bomba, o líquido entra no rotor paralelamente ao eixo, tá? De rotação, sendo dirigido pelas pás para a periferia do rotor, uma trajetória normal ao eixo. Então, ele entra, né, pelo bocal, né, da bomba, que é paralelo ao eixo, né, e vai ser coletado pelas pás, e aí as pás vão então transferir o movimento para o líquido, né, e eles vão sair
e sai de forma normal, ou seja, uma forma tangenciando o rotor, né? E aí sai de forma radial da bomba. Dessa forma, trajetória de partículas são curvas, praticamente planos contidos em planos radiais. As bombas desse tipo são de simples construção, com as pás apresentando curvatura em apenas um plano, o que as qualificam para a produção em série. Então, aqui tem um desenho clássico, né, da bomba centrífuga radial. O líquido vai entrar, então, aqui, por esse bocal aqui, né, de forma paralela ao eixo, né? Então, ela vai entrar por aqui e vai sair de forma radial. Então, ele entrou, o rotor imprimiu o movimento, né? Então, esse líquido, depois que ele foi imprimiu o movimento, ele vai saindo pelas tangentes aqui, ó, né? Ele sai pela tangente, ele vai tocar na evoluta aqui da bomba, né? Esse formato aqui a gente chama de formato de evoluta, né? Ele vai sair pela evoluta aqui da bomba e sair radialmente. Ele sai pela tangente, né, da carcaça da bomba aqui. Tá? Então, ele entrou, né, de forma axial, ou seja, pelo bocal de entrada, e acaba que ele ganha velocidade, ganha energia aqui no rotor, né, e é expelido radialmente, né, por a tubulação, que vai ser aqui na parte ascendente. Tá? Outro tipo, então, de bomba dinâmica é a bomba helicoidal. Tá? As bombas desse tipo de bomba apresentam dupla curvatura, né, com uma borda de saída bastante inclinada em relação ao eixo. Dessa forma, a trajetória da partícula é uma hélice cônica reversa. Tá? O rotor usualmente possui somente uma base para fixação das pás, forma de cone ou ogiva. Tá? Então, aqui a gente tem uns exemplos de bombas helicoidais. Tá? Não dá para ver bem direito isso aqui, não ficou muito bom, tinha que comentar um pouquinho mais. Depois a gente tem a bomba axial. Tá? Esse tipo de bomba não é propriamente uma bomba centrífuga. Esse é um projeto baseado na teoria da sustentação das asas e da propulsão das hélices, ou ainda segundo a teoria do vórtice forçado. Tá? A teoria de sustentação das asas é aquilo que eu falei lá para vocês quando eu estava falando do, das turbinas a vapor, né? Quando eu disse que as pás, né, da turbina, né, tinham um formato aerofólio. Tá? E aqui também vai ter esse formato aerofólio. Tá? Nas hélices, né, quando a gente falou ontem da turbina Kaplan, também, eu falei para vocês que aquela turbina que é com hélice, né, aquela hélice também tem aquele formato de aerofólio. Tá? E aqui também. Então, isso é a teoria de sustentação das asas, que tem aquele então, formato de aerofólio, onde as velocidades do fluido, né, na parte de cima e na parte de baixo são diferentes, né? Por apresentar essa diferença de velocidade com que o fluido passa numa parte mais longa, numa parte mais curta, né? Então tem uma parte que é mais longa e tem uma parte que é mais curta, né? Essa diferença de velocidades é que acaba criando, então, uma diferença de pressão. Tá? Essa diferença de pressão surge a força de sustentação da asa. Tá? Então, a gente tem duas, na realidade, surgem duas forças, né? Uma força de sustentação e uma força de empuxo, né? Não é bem de puxo, é uma força contrária, uma força de arrasto. Tá? Que é contrário ao empuxo, na verdade, mas é uma força de arrasto. Tá? Então, a gente tem na asa, com essa diferença de pressão, me faz surgir duas forças, a sustentação e o arrasto. Né? Que é, então, a teoria que se usa, né, na sustentação da asa ou de propulsão de hélice. Tá?
A trajetória da partícula no fluido no interior começa de forma paralela ao eixo e se transforma em uma hélice cilíndrica, formando uma hélice de vórtice forçado, pois o escoamento axial sobrepõe-se um vórtice forçado pelo movimento das partes. Tá? Tem um formato bem semelhante aos ventiladores axiais, tá? Depois eu vou mostrar também para vocês. Então, aqui dá para ver que tem aqui as pás, né? Essas pás que eu disse para vocês, elas vão ter então esse formato de aerofoil, né? E o líquido, né, passa pela hélice, né? Ele que faz. É mais ou menos como o ventilador que a gente tem em casa, né? Mas imagine que o ventilador não estivesse fazendo com que o vento fosse, né, contra a pessoa, né, puxando o vento no sentido contrário, tá? Mas é bem semelhante. Imagina se botasse o ventilador, pega o ventilador caseiro e botasse ele a funcionar numa rotação contrária, né? Em vez de ele empurrar, ele puxaria o, o fluido. Mais ou menos isso. É botar no sentido, né, que as pás, então, né, force o líquido, né, contra o rotor, né? Então o líquido vai passar pelo rotor axialmente, ou seja, no sentido do eixo, né? Ele pode seguir, né, em linha reta ou pode ter uma tubulação de derivação, como tem esses aqui, né? Mas a ideia é essa, é puxar o líquido, né, para si. Mais ou menos um movimento, né, que nem o ventilador que a gente conhece em casa, né, faz com o ar. Bom, as principais partes componentes de uma bomba centrífuga, né, são o rotor e o difusor. Tá? O rotor que recebe energia mecânica do motor, né, o fluido vai receber quantidade de movimento, que vai ser o responsável por aumentar a sua energia cinética. Em essência, o rotor é um disco, né, ou uma peça em formato cônico, que pode ou não ser dotado de pás. No caso do rotor não possui pás, a transferência de quantidade de movimento para o fluido ocorre por interação viscosa da superfície do disco com o fluido. Tá? Mas aí já tem uma eficiência muito baixa. Né? Sempre a gente coloca as pás que é para conferir eficiência na máquina. No rotor com pá, a interação é inercial. Tá? Então, aqui a gente está vendo ali o rotor, né? Então, as pás do rotor, ó. Então, a gente tem as pazinhas do rotor, que elas aqui vão acabar conferindo o movimento. Então, o líquido entra axialmente, passa pelo rotor, o rotor tem as pás, que é o que vai aumentar a velocidade do fluido, né? Esse fluido, então, ele vai tangenciando aqui pela evoluta até sair pela tubulação ascendente ali, tá? Na verdade, não é evoluta, gente, é evoluta. Ei, professor, Fala. qual é a diferença do motor aberto e do fechado? Do rotor aberto ou fechado, vai ser basicamente o tipo de líquido que tu quer trabalhar. Tá? Vai depender da viscosidade do líquido. Né? Líquido com baixa viscosidade, tu vai trabalhar com ele fechado. Né? O aberto, geralmente, vai trabalhar com líquidos mais viscosos. Tá? Tá. Tá? Basicamente é isso. Né? Mas É existem porque outros eu trabalhava, motivos. Mas o principal motivo básico é escolher o tipo de fluido. Tá? porque quando a gente trabalhava lá na fábrica, lá, a bomba era com motor fechado. Uhum. Mandava bastante. Bombeava o quê? Líquido? Água. Água? Água acidulada. Água acidulada, Nossa. Água fechada sempre. E a motor, Muito difícil, usava né? motor fechado. Ah, porque agora, se tu está trabalhando com um líquido mais viscoso, não sei se você trabalhava em fábrica de adubo, não? Isso. Ali, eu acho que o único que eu acho que me lembro assim que tinha que não que poderia não ser fechado era aquele, né, o ácido fosfórico.
fosfórico. No fosfórico, porque ele tem aquele formação de gesso, né? Isso. Uma porcaria que formava aquele gesso, o fosfórico. Aí se tentava de tudo para se acabar com o depósito do gesso. Eu me lembro que uma vez a gente colocou junto com ele jato de ar comprimido, né? Para ele borbulhar, para não grudar nas pás. Uma Aí porcaria. acaba com tudo. Acaba com tudo aquilo. Qual que é o ácido sulfúrico, no fosfórico, assim, aí? O fosfórico, eu acho que é o pior do que o sulfúrico, porque É dependia pior. o fosfórico ele vinha acho que 98%, o sulfúrico não vinha uma concentração tão alta, eu acho que não vem uma concentração tão alta, mas o fosfórico Não, me não lembro vem. que, não sei se mudou, né? Eu já me É mais afastei baixo. desse banco de adubo há muito tempo, graças a Deus. Eu trabalhei 7 anos na Timac ali, na frente da Yara. Trabalhei 7 anos na frente da Yara, ali na Timac. Ali. Eu me lembro que na Iara, lá, o problema do fosfórico era nos agitadores, e eles inventaram fazer um agitador que era um rotor, né? no, lá eles tinham um depósito 120? enorme, de grande, perto da praia, lá, e eles tinham Ah, botado, é. tinha um motor enorme, um redutor, um negócio de 50 CVs, assim, era uma coisa estúpida que eles tinham lá, que eles tinham tentado botar para fazer o agitador, né, para não há depósito do gesso, né, e Sim. E a gente fez com ar comprimido e era mais eficiente o nosso de ar comprimido da Maná, né? Era mais eficiente, né? Eram só uns canos de era só cano, né? E os canos furados e o compressor dando-lhe ar, né? Então, Diz que esse mas fosfórico é o mesmo era que vai na Coca, né? Coca-Cola, né? oi? Diz que eles usam uma concentração desse ácido na Coca-Cola, né? É, tem essa Essa, claro, porcaria. isso daqui é uma concentração bem mais baixa, mas está usado na Coca, né? Coca-Cola. É, mas eu me lembro assim, que era a dor de cabeça da fábrica de adubo, era essa porcaria do ácido fosfórico. Ah, isso aí é uma imundícia. Tá louco. É. É pior que trabalhar com ácido sulfúrico. Era o Bem ácido pior. fosfórico, e na minha época tinha muito vazamento de amônia. Ah, como tinha vazamento de amônia. A amônia é desgraçada. Ah, tomavam várias multas, né, por causa daqueles vazamentos de amônia. A amônia, a função dela é não deixar o adubo endurecer, né? Não, ela entra na formulação. Ela entra lá na Sim, formulação, sim, ela tá pra não deixar o adubo empedrado, né? na hora de formar o granulado, ela entra ali no aquele jato, eles dão um jato de amônia lá no granulador que vai acontecer a tal da amoniação, que é o processo final, Não né? sabe por que eu te perguntei? Porque uma vez faltou amônia na Timac, eles mandaram cargas e cargas de adubo e voltou tudinho, porque empedrou os adubos. Sim, tu não vai ter a quantidade de nitrogênio suficiente, né? Porque Aí só ela a acaba ureia empedrando. não vai, a ureia sozinha não fornece o nitrogênio necessário. Eu prefiro perguntei, porque pô, voltou quase toda a produção, né? Eu me Foi o lembro maior logo que eu entrei prejuízo. na Manaus, começava a dar aula para a gente sobre formulação de adubos. Eu não sou da manutenção, o que eu quero saber de fórmula de adubo? Né? O negócio da gente lá era só correr atrás trabalhando na manutenção, né? Então era só correr atrás do que estava estragado, né? Ah, tá louco, Então, cara. Bombeiro só apaga incêndio, né? sim, não. Tu planejava Não uma tem. manutenção, mas daí 2 dias que tu planejou já era passado, já tinha um monte de coisa quebrada, já tinha um monte de coisa estragada, né? É um ambiente hostil, né? Não, e às vezes marcavam assim uma parada para 15 dias, daqui a pouco eles vinham, vai ter que virar em 10 dias, meu Deus do céu. É aquela correria desgraçada, né? Que entrou Não, o pedido. a fábrica de adubo é o pior ambiente para equipamento industrial. É o pior. Acho que não tem outro, né? O pessoal fala, a fábrica
de cimento, fábrica onde trabalha com calcário. Não, mas o problema é que na fábrica de adubo tu trabalha com tudo isso. Tu trabalha com calcário, tu trabalha com pó, tu trabalha Ah, com sério? ácido. Não é um tipo de Não. ácido, né? São dois, três tipos de ácido, né? E leva Mais amônia. amônia. Trabalha com tudo quanto é porcaria, tudo ao mesmo tempo, né? E ainda é localizado em Rio Grande, com uma alta umidade e com maresia, né? Pronto. Eu acho que a pior unidade é o super, né? Não, Superfosfato, que faz não o bastasse SSP. só o ambiente da fábrica ser totalmente insalubre, a gente já está numa situação que a gente está na beira, quase dentro do mar, né? Com alta Sim, umidade, uma salinidade lá em cima, né? para piorar, né? Assim, então, o que tu aprendeu de manutenção aqui, o que vocês aprendem de manutenção aqui, só é Rio Grande, dá baile, né? Porque né, o pessoal não sabe o que é desfazer manutenção. Né? Eu só não sabia o que era a diferença do rotor aberto e fechado. Por que você viu o rotor aberto e fechado? Né? Por isso que eu lhe perguntei. Quanto mais viscosidade tem que ser o aberto, quanto mais líquido fechado. Para dar mais impulsão no líquido, não Uhum, é isso? sim. E nessa linha, onde entra a válvula de retenção? Onde é que entra? Vai ser mais a parte Quando a gente tem uma caldeira lá, assim, não vou ter um válvula de retenção, o né? líquido não pode voltar. Isso, Tá? ele Então, tu vai. tem que ter a válvula de retenção faz isso. No que saiu daqui da Isso. parte de ascendência, né, no que estou mostrando, parece que tu está vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Aonde ele saiu aqui para subir aqui, Isso. né? Se tu desliga o sistema, o que acontece, né? O Ele líquido retorna. tende a retornar, né? Então, para tu não ter retorno, tu tem que ter uma válvula de retenção. A válvula de retenção, ela só deixa passar o líquido num sentido. Até mesmo para depois não criar bolha, né? Também para evitar a cavitação, né? Para evitar a Né? cavitação. Né? Ah, então tá, não. Isso aí eu sabia que era isso. Então, Eu só não queria, a minha dúvida era o rotor, porque que era o fechado e o aberto. bueno, vamos Obrigado, lá. valeu. Tá? Então, aqui então a gente tem a parte do eixo de parte de rolamentos, né? Nem sempre, né? Essa parte ela, quer dizer, a maioria das vezes o conjunto é um conjunto único, né? Que vem protegido ali a parte do eixo, de rolamentos, tudo na mesma carcaça, né? Mas dependendo do tamanho da bomba, né? Bombas de maior porte, né? Essa parte do eixo e dos rolamentos fica em separado, tá? Para não haver contaminação, né, do líquido que tu está bombeando, né, com a parte de, de rolamentos e eixos, tá? Mas mesmo assim ela tem ali, não vai ser deixado essa parte de onde está o acionamento, né, em contato com o fluido, né? Por isso que tem lá toda aquela parte de vedação, né? Aí vai se colocar as gachetas, tudo direitinho ali, para, né, para não haver vazamento para a parte de dentro ali. Aí os tipos de rotores, aí tem uma variedade de rotores, assim, né, né, enormes, né, com difusor, sem difusor, vai depender daquilo que eu falei, depende sempre do fluido, da densidade do fluido, né, da viscosidade do fluido, que tipo de fluido que eu tô trabalhando, né? Até, como a gente falou agora há pouco, né, se esse fluido também é corrosivo, não é corrosivo, né? Que tipo, então, de rotor vai se adequar melhor, né, para o trabalho. Rotor condutor, né? Aí os de simples efeitos, então só tem um rotor, né? Os de múltiplo efeito tem mais rotores, né? Que aí no caso é para aumentar a pressão, né? Ou aumentar a pressão ou aumentar a vazão, depende do, do que tu queres, o número de rotores, né? Geralmente é em função de aumentar a pressão, né? Há aqui os tipos de instalações características, né?
né? Então, aqui tem uma válvula de pé ali, tá? Então tem um reservatório de serviço. Geralmente em edifício a gente encontra isso, né? Então, trabalha com alguns edifícios trabalha quando o edifício é muito alto, ele trabalha com o sistema de cisterna, né? Que é uma caixa d'água no subsolo, né? A Corsã te fornece a água, porque assim, até o terceiro andar, até o terceiro andar, tu podes trabalhar com a altura manométrica da caixa d'água da Corsã. A caixa d'água da Corsã te garante mais ou menos isso, porque é só por vaso comunicante, né? A água chega na nossa casa por vasos comunicantes, né? Então, por que que de noite às vezes tem mais pressão? Porque de noite a Corsã bombeou mais água para suas caixas d'água, né? E as caixas d'água estão mais cheias, né? Então tem além da altura manométrica, que é equivalente acho que a 4 andares, cada caixa d'água, se não me engano, né? Se não me falha a memória ainda falhando, depois de 50 começou a falhar, né? Mas, se eu não me engano, a altura manométrica ali é equivalente a prédios de 4 andares, aqui, pelo menos aqui em Rio Grande, né? Por isso que se construía muitos os prédios de 4 andares e não precisava fazer bombeamento de água, né? Mas os prédios mais baixinhos, mais antigos, né? Não se usa o sistema de bombeamento da água porque é só por vaso comunicante. Quando chega de noite, que as caixas d'água da construção estão mais cheias, né? Além da altura manométrica da caixa d'água ali que tem ali, né? Tem mais a altura manométrica que é mais equivalente a 2 andares, 1 andar e meio, né? Que é a altura da caixa d'água, né? Quando ela está totalmente cheia, né? E aí por isso que de noite a gente então também tem mais pressão no serviço. Até por ali, né? Dependendo de onde te encontra, né? Tu, tu vai ter menos, né? Por causa que aí depende também do número de usuários, né? Que é muito comum acontecer, por exemplo, no cassino, né? Que o número de usuários cresce no verão, né? E aí a pressão cai porque o problema é que está escoando muita água, né? Muita gente se usando ao mesmo tempo, né? Aí não dá vencimento. Tá? Mas aqui a gente teria, então, um pouquinho de instalação, geralmente, para prédios de pequeno porte, né? Então, um sistema de cisterna, né? Enche a cisterna, depois faz o recálculo do reservatório no último andar do prédio. Tá? Olha a internet aí dando sinal de que vai me deixar na mão. Só um minutinho aqui. É sempre no final da aula. Oi? É sempre no final da aula. É, mas aí eu só não respeito a mim. Buenas, tá? Buenas. O próximo, tá? Então aqui a gente também é o mesmo, basicamente o mesmo, né? Então, sistema de válvula de pé com cisterna, né? Com recalque para um reservatório acima, né? Então aqui a gente tem a altura de recalque, esse H maiúsculo, que é entre a diferença de altura entre o cano que vai despejar água no reservatório, né? E a entrada da bomba, né? A altura de sucção é entre a válvula de pé e a entrada da bomba. Tá? Então, essas alturas aqui é que são fundamentais para a gente, né? A altura de sucção e a altura de recalque. Né? Claro que depois a gente leva em consideração todas as perdas de carga que a gente vai ter aqui. Tá? Então, aquilo que tu falou, a válvula de retenção, ela está ali exatamente então, para isso, né? Para não dar o retorno. Então, sempre a gente coloca ali, ó, a gente tem a válvula de gaveta, que é a que deixa, né, entrar o fluxo, sair fluxo, tá? E a válvula de retenção, ela é aquela que só deixa no sentido, né? Ela tem um sisteminha de mola, né? Então a água empurra aquela mola, abre a sede da válvula, a água passa, mas quando der o retorno, se tu desligar a bomba, né? Quando der o retorno, né, a água, o próprio massa de água, o próprio peso da água, né, vai sentar essa sede sobre a mola, fazendo com que ela fique parada. E aí tu não tem retorno da água. Tá?
Mas às vezes a gente tem que saber colocar a válvula de retenção. Eu fui fazer um esquema aqui em casa, botei mal a válvula de retenção, fiz uma cagada. Aquilo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu fui tentar fazer uma, Uma gambiarra. uma gambiarra, só fiz só porcaria, né? Tu sabe às vezes que não vai dar certo, mas tu insiste. Eu vou tentar. É brasileiro. Mas não deu certo na gambiarra. Bueno, depois a gente tem ali com que já é outro sistema, com um sistema de injeção, tá? Então tem vários sistemas aqui, a gente mostrar aqui. Opa! Tá? Com a instalação submersa, né? Então, dependendo da onde a gente se encontra, né? Posso botar também a bomba submersa, tá? Mas isso aqui, para manutenção, esse sistema com instalação de bomba submersa para manutenção, né? Quem projetou disso não trabalhava em manutenção. Tem certas coisas que o cara projeta que nunca trabalharam na manutenção, né? Eu, ainda bem que quando eu trabalhei como projetista, né? Mas trabalhei primeiro como manutenção. Isso me deu cancha depois, quando eu estava no projeto, dizer assim, pá, não faz isso. Eu já ficava pensando, né, quando o cara estava lá na planta, né, o negócio atrasando com a manutenção, assim, não vai dar certo, não faz isso que não vai dar certo, o pessoal da manutenção não vai conseguir fazer trabalho, né, porque às vezes o cara não pensa direito, né, pensa no sistema, mas vai ser um bom sistema, bom mas tu pensou que o cara não vai ter como desmontar isso depois, o trabalho que o cara vai passar para desmontar esse troço aí, para dar manutenção? Pô, foi o que aconteceu comigo no moinho lá no Super, né? Moinho C. O cara iam modificar, eu digo, cara, isso aí não vai dar certo, cara. É da outra unidade fazendo. Não, mas tentando conta. Eu digo, eu vou dar conta no setor que eu trabalho, que depois eu vou me ralar. Aí eu chamei o supervisor, cara, isso aí não vai dar certo, vai pendular, cara. Não, Pedrinho, porque isso aí é padrão, lá na Iara é assim, assim, assim. Mas, cara, vai pendular, cara. Passemos o ano todo sofrendo. Começou a bater nas beiradas, o visor das paredes do moinho. Bota a bucha, corre ali, bota a graxa, bota a bucha. Aí eu te falei, o que eu te falei? Deixasse o outro supervisor fazer o desenho. Se der certo, o supervisor é bom. Se der errado, vai sobrar no teu, porque tu é o responsável pela unidade. E o que eu faço, Pedrinho? Mano, faz o sistema que era antes, não incomodava. Sim. Aí eles voltaram ao sistema antigo. Foi o que o senhor falou agora. Sabe que vai dar errado, eu avisei, mas não adiantou, né? Aí tiveram que fazer na prática para ver que ia dar errado, né? Às vezes o pessoal não conversa com o pessoal que está com os caras que operam, com os caras que fazem a manutenção. Tu tem que conversar com os caras para saber direito como é que alteração tu pode fazer, né? Não é só o que tu pensa que é legal, né? Tu tem que saber o que é bom pro serviço, né? Aí depois descobriram que na Iara era um eixo de 120 com uma redutora de 500 vazada. Bom, aí tá dimensionado tudo certinho. Eles fizeram meio que só pegaram o eixo de 80, botaram com 1.400, um visor na ponta que passava assim, raspando nas paredes, mas o outro eixo era de 500, né? Aí quando ligava, aquilo balançava e batia nas paredes, né? Aí botaram uns 3 coisas e uma bucha para suporte de bronze para ver se não centralizava ele. Aí só, então fizemos umas 50 buchas, porque a bucha vai começar a gastar e vai começar, dito e feito. Sofremos, né? Tudo eu avisei, né? Eu falei, ó, vai pendular, vai bater nas paredes. Aí me deram conta, então tá, então faz. Aí fizeram, passei um ano sofrendo. Não, Foi o que mas você falou. é aquela coisa do tentar fazer uma modificação sem conversar com as pessoas que estão envolvidas, né, cara? Então, tu tem sempre que ouvir todos que estão envolvidos no negócio para tu ter um melhor desempenho, né, cara? Não é só, eu pensei, tá, tu pensou, mas e vai dar certo isso daí? Conversou com o pessoal que
que tem a prática do negócio. Eu avisei. Eu sou assim, eu aviso, eu converso. Quer aceitar, aceita. Não quer, tudo bem, eu não vou insistir. Né? Esses que são os que entendem, né? Então, deixa com eles, né? Aí depois disse, não fala nada, Pedrinho, que é o seguinte, tu tinha razão. Eu disse, não quero que tenha razão quando eu falei, agora não adianta mais. Não, tem que dar razão, tem que parar com isso, eu disse, conversar, trocar ideia. Às vezes vai fazer coisa que não vai dar certo. Buenas, vamos lá. Já estamos quase no final, né? Mais para o fim do que para o início. Buenas. Opa! Atrasei a aula, né? Tá. Atrapalhei. Quanto à operação, né? O normal do bombeamento, né, consiste em fornecer energia ao fluido para que possa executar o trabalho representado pelo deslocamento do peso, né, de massa de líquido, né, entre duas posições, né, entre a parte de sucção e a parte do recalque, né, vencendo a resistência que apresenta nesse percurso. Como estamos falando de trabalho, é interessante estabelecer uma convenção que permita indicar a situação em cada parcela da energia cedida ao líquido, tomando como referência a figura. Será definido índice para representar cada região específica do sistema de bombeamento. Tá? Então, a gente tem ali o nível de referência, que é o centro do bocal, tá? De entrada ali, tá? A parte da descarga. Tá? Então, a gente tem ali, representa, esses índices são o 0, que representa o ponto da seção da entrada da bomba, o 1, que representa os pontos situados na superfície gerada pela rotação, o 2 representa os pontos situados na superfície gerada pelo bordo da saída do rotor, tá? Que é onde o fluido vai realmente sair, né, em direção à descarga. E o 3 representa os pontos de saída da bomba, que é na boca de descarga. Tá? A seleção do equipamento vai depender basicamente de dois fatores: da vazão volumétrica a ser transportada, né, que vai depender do quanto que eu estou consumindo de líquido, né? Por quanto tempo eu vou consumir esse líquido, que chamamos de jornada de trabalho, então por quanto tempo, né? E quantas bombas eu vou precisar operar para ter aquele volume de líquido necessário, tá? Então isso vai me dar qual é a vazão que tem que ser recalcada. E a outra coisa que, além da vazão, eu preciso saber qual é a altura manométrica, né, desse sistema. Tá? O que é a altura manométrica? Da onde eu estou fazendo a sucção e para onde eu vou recalcar. Tá? Então, essa altura manométrica é essa distância, né, entre o desnível, da onde eu quero levar a água e para onde eu vou levar essa água. Então, aqui a gente tem a vazão. A gente tem algumas normas, né? Então, a partir das normas, a gente vai começar a ver, então, que tem que se estabelecer, então, critérios para a vazão, né? Vazão volumétrica vai ser transportada. Água como insumo de processo, né? A vazão, a demanda de quantidade de produtos a ser produzidos, né? Por exemplo, a usina de açúcar, né? 100 litros vou precisar de 100 litros de água por cada quilo de açúcar produzido. Então, se tu produz 100 toneladas, né? Tu vai precisar de 100 litros para cada quilo, né? Então, são 100 toneladas, são 100 mil quilos, né? Vai precisar de 1 milhão de litros de água. Uma cervejaria, eu preciso de 5 litros de água para cada 1 litro de cerveja produzido. Numa indústria de celulose, de papel, eu preciso de 100 a 600 litros de água por quilo de celulose. Tá? Vai depender também do tipo de qual fibra de celulose que tu está trabalhando. Né? Umas vão precisar de mais água, outras não. Opa! A água como fluido de suporte, né? Então, aqui no caso, para suporte seria no caso assim, de água para beber, água para tomar banho, água para fazer alimentação, né? O que tu tem na indústria ali, então,
quantas pessoas estão trabalhando, de quanto vai ser o teu custo, o teu gasto, né, de água, né, por dia trabalhado. Água para atender necessidades pessoais, né? Aí tem a ver com clima, nível social, cultura, né? Então, aqui no caso é para habitantes, né? Então vai depender do tipo de residência, tamanho da tua residência, né? De quantos litros de água tu vai consumindo. Então, ali, dependendo de quantas pessoas tem na tua casa, né, qual os teus costumes, vai ser de 150 litros a 350 litros, às vezes até mais, né? Porque se a pessoa é daquelas pessoas que demoram, né, um ano no banho, né, a pessoa que quer um banho de meia hora já foi 100 litros d'água. Então, se tu ficar ali num banho de meia hora, já vai 100 litros d'água. Tomou 3, 4 banhos por dia, tem gente que, né, no verão abusa, né? Mas agora a moda é a gente vai ter que tomar banho frio. Banho frio é o que é recomendado. Hoje foi a recomendação oficial do governo, é tome banho frio. Tá? A vazão volumétrica, então aqui a gente tem alguns dados, né, também, aqui é do livro do Hélio Creder, né, que é a parte de mais a parte elétrica, mas ele tem como tem esses dados da norma, né? Então tem ali qual é a taxa de ocupação para banco, escritório, pavimentos térreos, lojas, museus, né, sala de hotéis, restaurantes, né? Então quanto que vai ser a taxa de ocupação, tá? E aí depois então a gente tem aqui qual é o consumo específico em função do tipo de prédio, né? Se é apartamento de 200 litros per capita por dia, apartamento de luxo de 300 a 400, residência de luxo de 300 a 400, residência de médio valor 150, residência popular 120 a 150. Tá? Então tem uma série aqui de hospitais e casas de saúde, 250 litros por leito. Tá? Então tem aqui uma tabela de indicação, isso aqui está na norma que trata sobre essa parte de vazões, tá? Que é essa aqui, ó, a NBR 5626, que estabelece que o volume de água reservado para o uso doméstico deve ser no mínimo necessário para atender 24 horas de consumo normal do edifício, sem considerar o volume de água para combate a incêndio, tá? Que deveria ser numa outra rede, né? Não na rede comum ó, de combate a incêndio, aquela que fica nas tubulações vermelhas. Bom, depois, então, aquilo que eu falei para vocês, o que nos interessa como altura manométrica, né? No estudo do sistema de transporte fluidos, levantamos a informação das alturas estáticas e dinâmicas para a determinação da altura manométrica. Tá? Então, a altura manométrica vai ser a estática, então, aquilo que eu falei para vocês, é entre a altura da sucção e a altura do recalque, essa vai ser a altura estática. E as alturas dinâmicas são as perdas de carga, né, que acontecem nos elementos da tubulação, tanto na sucção quanto no recalque. Quantos joelhos, quantos T's, né, quantas válvulas. Né? Então, cada um desses, para cada tipo de equipamento, já tem, né, a gente já tem tabelado, né, de acordo com o tipo de material, se é ferro fundido, se é bronze, se é latão, se é PVC. Né? Então, a gente já tem tabelado as perdas de cargas, né, nesses elementos. A gente contabiliza isso sendo dado as tabelas geralmente de perda de carga já são dadas em metros de coluna d'água, né, para ficar bem mais prático. Então tu vai lá numa tabela, tu vê lá T de 90 graus, 3/4 de PVC, aí tu procura lá na tabela lá e tu achar nessa tabela quanto é que é a perda de carga para um T ou para um joelho de 90 graus, 25 milímetros de PVC. Né? Então, já tem tudo isso tabelado para a gente só depois fazer o acréscimo nas alturas estáticas. Tá? Opa. Então, as alturas estáticas são aquelas que representam os desníveis topográficos de uma estação de bombeamento, são divididas em 3 tipos distintos. Né? E a gente representa pela letra H maiúscula. Tá?
Então, o nível de referência pode ser adotado como um eixo do equipamento no mesmo nível do mar. A primeira é chamada de altura estática de aspiração, tá? Então, na sucção se chama de altura de aspiração, que compreende o desnível topográfico entre a linha de centro da bomba e o nível do reservatório de aspiração. No caso, se tiver um reservatório do tipo cisterna, ou até mesmo se estiver fazendo captação de água no, sei lá, no subsolo, representado pela superfície livre do reservatório. O reservatório pode ser localizado acima ou abaixo da linha de centro da bomba. Contudo, a altura estática de aspiração continuará sendo representada pelo desnível. Tá? No caso do reservatório, estar acima da bomba, essa altura será positiva. Caso esteja abaixo, será negativa. Ou não. A segunda altura é a de recalque, que aí é da parte da saída da bomba até o reservatório onde vai ser depositado esse fluido. Tá? E corresponde à diferença de cotas entre o nível entre o líquido que deixa a tubulação de recalque e a linha de centro da bomba, que serve de referencial. Na determinação dessa altura, deve-se estar atento a como o líquido deixa a tubulação de recalque. Se a saída for livre, o nível será medido na linha de centro da tubulação, sendo válida essa referência para quando o líquido é abandonado acima da linha de superfície livre. Tá? Então, e por último, teremos a altura estática de elevação, que corresponde à diferença entre as cotas entre os níveis onde o líquido deixa a tubulação de recalque, né, e a superfície livre do reservatório de aspiração da bomba. Então, aqui está mais ou menos representado, né, a parte, então, da altura estática entre o nível do reservatório de onde eu quero puxar a bomba, né, puxar o líquido até o centro da bomba, tá? Depois eu tenho as duas outras alturas, né, até o reservatório, onde vai ser depositada a água, e até onde, da parte da saída até o reservatório também. Tá? Aqui ele teria, assim, só para... Né, qual seria a altura, né, manométrica estática aqui, ó. Eu tenho entre o centro da bomba e o reservatório 8 metros. Do centro da bomba até o reservatório onde eu vou depositar a água, 4 metros. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma altura estática, nesse aqui, né, eu tenho de 12 metros. Tá? E nesse aqui eu tenho na realidade, eu vou ter uma altura manométrica, que vai ser, como ele diz aqui, ó, essa aqui é positiva, então ele vai entrar, nessa altura manométrica, eu vou entrar como 6 metros, né, no final das contas. Tá? Alturas dinâmicas, então, é aquilo que eu falei para vocês, as alturas dinâmicas que tem a ver com a energia de movimento que é perdida, então, quando passa nesses elementos. Né? As alturas dinâmicas, na aspiração e no recalque, consiste na diferença de energia referente ao movimento de escoamento entre o reservatório de aspiração até a unidade de bombeamento e a unidade de bombeamento até o reservatório. Tá? E eles são representados pelas... Aqui ele botou como letra J, né? Mas poderia ser qualquer outra letra, mas ele chamou de J. Tá? Então, tem as perdas na aspiração e as perdas no recalque. Tá? Então, a altura dinâmica, né, representa a energia necessária do fluido para se deslocar desse reservatório de aspiração. Então, eu tenho que saber, né, qual é a perda do... Então, assim, tem uma perda linear. Né? Então, meu tubo é um tubo de PVC, né, um diâmetro de tanto. Então, eu vou lá na tabela e vejo lá também, tá? Né? Às vezes é tabelado, se não for tabelado, aí tem equação para calcular isso na norma ali, né? Como é que se calcula a perda dinâmica, né? Que seria assim, a perda linear, né? Uma tubulação de 10 metros de comprimento me dá uma perda linear de tanto. Tá? Não só para fluido, mas também para ar comprimido, para gás também se faz isso. Né? Era uma coisa que era muito bonitinha quando a gente... Quando eu fui trabalhar na antiga Manac, agora já era 2 ali, né? Era muito bonito. Não tinha pipe rec.
as tubulações vinham e faziam todo o contorno das colunas de concreto, né, dos armazéns, né? Então ficava tudo muito bonito, né? Acho que o cara que projetou aquilo ali era arquiteto, né? Não era engenheiro, não era técnico, né? Porque era tudo, fazia todas as voltinhas, bonitinho, fazia a volta na porta, tinha uma porta, então ele fazia o contorno da porta, fazia o contorno de janela. Ah, mas era uma coisa bonita de se ver, né? Imagina, tinha tubulação azul, tubulação verde, tubulação vermelha, né? Para cada tipo de fluido, então tinha uma corzinha, olha, né? Pô, mas espera aí, não tem um pipe rec nesse negócio aqui para otimizar e essas tubulações serem todas retas, né? E depois a gente começou a ver que tinha de perda de carga naquelas tubulações, era horrível, né? Mas é porque alguém projetou aquilo pensando que era para bonito, né? Aí o que a gente fez? A gente botou um pipe rec, aí puxou todas as tubulações, fez só uma linha reta, né? Aí, né, ficou feio pra caramba, né? Mas economizou um monte, né? Porque tu tem um pipe rec ali que passa toda a tubulação ali, claro, não fica bonito, né? Pendurado na parede, né? Não era tão bonito quanto aqueles monte de caninho que fazia a volta na janela, né? Fazia toda... Mas era cheio de joelho o negócio, né? Pô, cada joelho tu perdia um monte de... Tinha um monte de perda de carga. Tá? Então, aqui, a altura dinâmica de aspiração, essa é a altura dinâmica de aspiração, então a gente vai levar em consideração todas as perdas, né? E essa aqui é uma parte que eu falei para você da tal da equação do Bernoulli, né? Eu já tinha falado dela, então exatamente essa aqui, né? Para te dar a altura dinâmica. Essa aqui é a parte da pressão, isso aqui é pressão dividido pela densidade. Aqui a gente divide a pressão pela densidade do líquido. Se no caso for água, a densidade é 1, né? Depois a gente tem aqui a altura da aspiração, a velocidade do líquido na aspiração, tá? Dividido pela gravidade, e as perdas de carga. Tá? O J aqui são as perdas de carga. Então aqui a gente vai ter, né, um balanço, né? Do que se ganha e o que se perde. Onde H é a altura estática da aspiração. Depois o mesmo cálculo a gente vai ter para o recalque. Tá? Mesma coisa também, a gente leva em consideração o comprimento, tudo que se fez para aspiração se fez no recalque. Tá? E aí depois então vai ter a altura dinâmica de recalque na mesma equação do Bernoulli, lá, né? Levando em consideração também a pressão, né, do fluido na entrada, na saída, desculpa, né? Quais são a altura, né, de recalque, quais as perdas de carga no recalque, tá? E aí a gente vai ter, então, a altura manométrica final, né? Que vai ser, então, o somatório das duas perdas, né? Somando a altura manométrica do recalque com a altura manométrica da aspiração, a gente tem a altura manométrica total, tá? Que representa a quantidade de energia que a bomba deve fornecer ao fluido para que se desloque desde o reservatório de aspiração até a saída no recalque. A altura manométrica pode ser calculada através da relação entre as pressões, também posso fazer então só em relação às pressões, tá? Determinadas, então, a gente colocando um manômetro na aspiração e outro no recalque. Esse é um método mais simples, né? Então, vai lá, bota um manômetro na aspiração, outro no recalque e faz a diferença, e aí, então, também pode ter o cálculo da altura manométrica. A altura útil de elevação, né, consiste da energia que a unidade de líquido deve adquirir com a sua passagem pela bomba. Tá? Então, a bomba que vai fazer, então, vai adicionar essa energia. Tá? Então, aqui a gente tem, então, a altura de elevação, tá? com essa altura útil de elevação da bomba, né? Que isso a gente tira das características da bomba. Então, eu vejo lá qual é a vazão, qual é a potência, eu vejo qual é a vazão, qual é a potência que eu preciso,
eu vou lá classificar a bomba e aí eu vejo que essa bomba tem uma altura útil de elevação de tanto, né? Isso vai me dar, então, a altura total. Tá? Então, a altura motriz de elevação, que consiste na energia a ser fornecida no rotor para que se vença o trabalho resistente mecânico, né, desenvolvido nos mancais. Tá? Aqui também entra um pouquinho que a gente tem que levar em consideração a perda mecânica, né, nos mancais ali, mas dependendo da potência da bomba, até é desprezível. Tá? Não é, se coloca um índice ali, 10%, né, das perdas, não mais do que isso. A altura de desnível de elevação consiste na variação final entre energia total e reservatório de entrada e saída, tá? Mas o que me interessa é classificar a bomba pela potência, né? Como a bomba funciona como sistema dinâmico, deve-se considerar a potência associada para realizar o trabalho de bombeamento. Como a bomba é composta de vários componentes, cada componente possui um rendimento diferente, haverá uma potência associada para cada componente, para cada altura de bombeamento. Tá? Então, a gente vai ter uma coisa chamada potência motriz, que ela já essa potência motriz é a que o fabricante da bomba vai informar, né? Ele já fez isso aí numa bancada, né? Com dinamômetro. Nem toda essa potência é aproveitada pelo rotor, parte dela é perdida nos mancais, então, quando digo que a minha bomba tem uma potência, sei lá, de 1 HP, né? Isso foi que eu testei nela na bancada que se chama de freio dinamônico, é uma bancada que faz o teste, né, de arranque da bomba. E não quer dizer que tu está comprando aqueles 1 HP, né? Tu vai levar para casa um HP. Um HP é o que ela consegue desenvolver se não tivesse perda nenhuma, né? Claro que aí a gente tem lá fazer uma coisa mais adiante, tem aqui, eu acho que mais um pouquinho aqui adiante, tá? Que é isso aqui, que é a curva característica, né? Isso aqui é levantado no laboratório do fabricante, né? Que é um jogo entre o quanto, então é medido no laboratório, né? Se faz, né? Bota a bomba para trabalhar em várias situações, né? Desde o do mínimo, né? Até o máximo que ela pode trabalhar, né? Ela chegando no máximo, né? Aí a gente vai traçando essa curva característica, né? Que é a informação que a gente tem na hora de escolher a bomba, então é chamada de curva característica. Tá? Então, próximo. Opa. Uma parcela, né, dessa potência que é cedida do rotor ao líquido é chamada de potência de elevação. Né? Não é toda a energia cedida pelo rotor ao líquido que é aproveitada para fazer com que o líquido se desloque do reservatório até a saída da tubulação. Tá? Então, parte dessa potência também a gente perde, né, com as perdas hidráulicas, que a gente já falou, né? E a potência associada à parcela de energia efetivamente recebida pelo fluido pode ser bombeada e a potência útil pode ser correlacionada com a altura manométrica. Tá? Então, a gente tem lá a potência motriz, a potência de elevação e a potência útil. Potência útil é o que o fabricante está te dizendo. Te dou um HP. Potência de elevação é o que tu precisa elevar. Eu faço o cálculo, eu vejo que a minha potência, né, de elevação é de tanto. Vou precisar de um HP, mas eu vou precisar de 0,75 HP. Né? Então, vai ter que 0,25 tu está perdendo ali. Né? Então, é a questão dos rendimentos. Né? Então, no rendimento, a gente tem energia hidráulica útil, que é a que eu vou usar, né? As perdas da bomba e as perdas do motor. Então, a diferença entre a energia, um HP que está dizendo, ó, te dá um HP, mas eu vou usar 0,75, 0,25 eu estou perdendo aqui. Ó.
nas perdas do motor, que são aquelas perdas de eficiência de motor, que geralmente já vem contabilizado no motor. O motor tem uma perda aqui, uma eficiência desse motor é um HP, mas com eficiência 0,95. Na verdade, é um HP, mas ele te dá 0,95 HPs, né? Quer dizer, 5% já de perda. Isso é normal. Né? E depois, tu vai ter lá as perdas né, dessas que eu falei para vocês. O que são essas perdas da bomba, né? Que são essas perdas da tubulação, né? Botou muito joelho, botou muita, né, muita válvula de retenção, né? Vários elementos, a tubulação muito longa, né? Então, tu tens essas perdas que são, sei lá, 20%, né, 30%, e aí então tu vai ter o rendimento que vai ser exatamente o que que tu tá, o que que te sobra, né, para recalcar, tá? Então, aí que surge o tal das curvas características, né, que são curvas que são traçadas pelos fabricantes das bombas, né, que eles vão te dar, então, que tipo de onde se encaixa a tua bomba, né? Então, sei lá, que uma curva mais inclinada, mais ascendente, mais descendente, né? Vai dependendo um pouco das características dessa bomba. O que eu disse, então, essas curvas são traçadas, né, em laboratório, quando o fabricante produz um tipo de bomba, né? Claro que esse teste é feito só uma vez, né? Ele faz um teste uma vez para dar a curva característica. Então, todas as bombas construídas a partir daquele protótipo, né, vão se encaixar nessa curva característica. Muito raramente, são poucos os compradores, né, que exigem teste com curva característica traçada na hora da compra. A Petrobras, se não me engano, fazia isso para, né, quase todos os equipamentos que ela instalava, isso, né, há muito tempo atrás. Agora, não sei se meio que foi as últimas plataformas, foi meio nas coxas aí. Não sei se eles fizeram esses testes de laboratório do não fabricante, né? Mas se traçava as curvas na compra, né, para cada tipo de bomba, tá? E era isso aí, gente. Então, só estou mostrando para vocês, que vocês vão encontrar esse tipo de... Então, para cada rotação, para cada potência, então, a gente tem uma rotação, uma potência, qual é a vazão, e aí a gente cai dentro de um tipo de bomba, que ele vai estar dizendo ali, ó. Tem uma altura manométrica, uma vazão e uma rotação de funcionamento, né? Aí tu vai escolher, vai cruzar esses dados, e aí, cara, vai ter aquele tipo de bomba aqui, né? Sei lá, que fabricante é esse aqui, né? Então vai ver lá, que o fabricante vai te dizer aonde, ó, para essa altura manométrica, para essa vazão, né? E para essa rotação, ó, melhor tu comprar essa aqui, porque vai cair nesse campo aqui, aí tu escolhe essa aqui, tá? Mas depois tu pega as características da bomba e tu faz um ajuste, né? Certo? Então, de bombas era isso. Dúvidas? Fala, Felipe. Tranquilo, agradecido. Tranquilão? Então, por hoje é só aí. Vamos parar aqui, né? Porque o pessoal já está sexta-feira, né? Sextou, então, né? Vamos, vamos que vamos.